Sejam muito bem-vindos aqui no Top Livros e cá estamos mais uma vez para falar das Crônicas de Arthur de Bernard Cornwell. E eu não resisti, tive que entrar um pouquinho dentro do universo pra gente sentir, né, um pouquinho mais a pegada ali do livro. E antes da gente prosseguir, eu só tenho uma recomendação pra você. Se você quiser um entendimento mais abrangente de todo o universo grandioso das Crônicas de Arthur, eu vou deixar aqui na descrição o link de 2 vídeos que eu fiz que complementa muito esse aqui e vai te abrir um pouco mais pro entendimento desse vídeo também, tá certo? Então se você quiser assistir lá, show de bola. Tá certo? Então se você curte as Crônicas de Arthur tanto quanto eu, deixa aquele like e se inscreve, porque isso contribui muito pro canal e para sempre eu estar trazendo um conteúdo melhor, tá aumentando sempre a qualidade para trazer o vídeo aqui para vocês, tá certo? Eu agradeço a força e é isso aí, se inscreve. Então bora lá, porque hoje vamos falar da história, alguns trechos que eu achei extremamente fantástico e conhecer um pouco da jornada do segundo livro em específico. E temos uma surpresa aqui hoje, que é tanto para você e até para mim, porque eu ainda não terminei o segundo livro. E por que eu não terminei? Porque eu quero ler aqui com você e ter uma reação, ter uma opinião espontânea, ter a surpresa junto com você, ler aqui, porque este livro foi simplesmente sensacional e eu achei incrível. Falta pouquíssimas páginas e eu gostaria de ler aqui com vocês pra gente debater junto esta história fantástica. Eu achei os 2 livros simplesmente incríveis e eu não li ainda pra ter essa surpresa, mas vamos ler já já, vamos lembrar um pouquinho da história e já já eu leio com vocês. E também estou muito curioso para saber como que é o final. E daqui a pouco tá entrando no terceiro e infelizmente último, Excalibur. E aí, né, eu não sei o que virá depois, né, porque não tem um quarto. Mas pegando agora as Crônicas de Arthur como um todo, Arthur, o rei Arthur, né, o rei que não é rei, ele fez algumas escolhas boas, outras nem tanto. Ele seguiu mais seu coração do que a razão e acabou provocando uma guerra por isso. Arthur reúne o máximo de homens que pode. Ele solicita ali a ajuda dos seus aliados. Alguns dizem ser uma guerra perdida, outros aceitam, né, praticamente o suicídio, que é marchar para uma batalha daquelas. Mas mesmo assim, Arthur decide e marcha para a batalha rumo ao exército de Gorfidiri. E foi lá no Vale do Lug que Derfeu conseguiu segurar o exército por quase um dia inteiro até a chegada de Arthur. Por que Arthur não estava lá, você me pergunta? Bom, ele bola um plano maluco que arrisca metade do exército, ou quase o exército inteiro, mas que é a única chance que eles veem, que eles enxergam de poder vencer a batalha. Arthur iria tentar romper a famosa parede de escudos, iria chegar com a cavalaria e quebrar as defesas inimigas, mas infelizmente o plano não dá tão certo assim. Mas com a ajuda dos irlandeses, que trocaram de lado ali por sorte, acaba ajudando o Arthur, o Derfeu, o exército deles ali, e eles vencem a batalha. Assim, o fim do Rei do Inverno foi mais feliz do que aparentava ser. E no começo do segundo livro a gente começa exatamente do ponto onde paramos no primeiro. Não exatamente, né, porque como eu disse no vídeo anterior, existem 2 linhas de tempo e elas ondulam entre uma e outra. E na verdade, Derfeu, o protagonista, ele está velho e ele está escrevendo tudo que aconteceu, toda a história de Arthur. Ele está relembrando, passando pro papel, e a gente praticamente revive junto com ele as memórias, e está escrevendo também a pedido de Igraine. Derfeu! Tá incompleto isso aqui. Escreve, vai, continua a história. Do ponto que parou. Continua, escreve. Escreve aqui esse negócio, continua. Tá incompleto. Como você não terminou a história? Termina. Aí você me mostra. É ela que pressiona ele para escrever e ele não faz outra coisa. Mas agora dentro da história a coisa já começa obscura. Arthur, Derfeu e o exército sobrevivente, eles passam a noite no Vale do Lug. O cenário lá, o ambiente é onde acabou de ter uma guerra.
e o lugar estava rodeado de mortos. Derfeu diz que não sabia se sentia mais frio ou medo das almas vagando por ali. Por fim, eles sobrevivem, né? Afinal, passaram por uma guerra inteira, uma noite daquelas, passar por uma noite um pouco mais tenebrosa é fichinha. Mas agora eles têm uma outra ameaça. Na verdade, a verdadeira ameaça, a ameaça real desde o começo. Os saxões. E com o exército enfraquecido, Arthur já estava bolando os planos, fazendo todo tipo de acordo, planejamento para fortalecer o exército dele e partir para a defesa da Britânia. Arthur até arranja um casamento para Lancelot, já que tinha uma antiga dívida com o príncipe, mas algumas coisas dão certo, outras nem tanto, e agora é Derfeu que se encontra no meio de uma difícil escolha. Ele tem duas escolhas para seguir entre duas pessoas em que ele é leal: Arthur e Merlin. Arthur, ele quer juntar forças, ele quer fortalecer o exército para combater os verdadeiros invasores, os saxões. Agora Merlin, o principal druida de Dunonia, o senhor de Avalon, quem praticamente criou Derfeu, quer outra coisa. Merlin diz que a única maneira de salvar a Britânia é encontrando alguns itens mágicos, cujo ele já está à procura há bastante tempo. E essa jornada será em busca do Caldeirão, um dos itens mágicos mais poderosos, cujo era dos druidas, os britânicos raiz, os verdadeiros nativos da ilha. Mas Merlin revela a Derfeu, ele não mente, ele fala que a busca pelo caldeirão será muito perigosa e o caldeirão trará o caos à Britânia. Mas esse é o único modo de salvar o reino, né? Ele trará o caos, mas é assim que vamos salvar o nosso reino prestes a falir. É até engraçado esse Merlin, porque, né, para trazer a paz tem que buscar algo que vai trazer o caos. E é até engraçado Derfeu entre essa difícil escolha em seguir Arthur, lutar contra os saxões e trazer a paz, ou seguir Merlin numa busca insana, numa terra assombrada, em busca de algo que não é visto há anos e que se tem quase a certeza de que foi derretido e que trará o caos. Bom, o que o Derfeu escolhe? Ele escolhe o caos. O que pra gente que só quer ver sangue, morte e destruição é uma bela escolha. Isso aí, Derfeu. Que negócio de paz o quê? Tem que buscar aventura mesmo. Então partem todos para essa jornada maluca. Parte Derfeu, parte alguns de seus leais lanceiros, parte Merlin, vai Nimue, que é o braço direito do Merlin, a sacerdotisa dele, e vai uma outra pessoa, né, que eu não posso falar, que vai dar um spoiler pra você se eu disser. Então fica em segredo, mas é uma pessoa legal. Então, saindo de Pulwins, eles andam um bocado, fazem uma parada aqui e outra lá, mas acabam chegando em Gwynedd, Cargay. E essa parada, esse momento, esse trecho da história me lembrou muito a Guerra dos Tronos. Nossa, que saudade. Me lembrou muito porque estava prestes a cair neve, o tempo já estava muito frio. O destino final é Innismon, onde há uma suspeita em que possa estar o Caldeirão. É ali que vivia os druidas, né? O principal reino dos druidas era ali, no final da Britânia. E é ali que eles suspeitam, né? Você tem quase a certeza de que pode estar o Caldeirão. E essa parada me fez lembrar muito lá quando a Patrulha da Noite parte para lá da muralha em busca dos patrulheiros perdidos a comando do Jorah Mormont. E embora, né, o comandante Mormont tivesse mais probabilidade de encontrar os patrulheiros perdidos do que Derfeu e Merlin de encontrar o Caldeirão, a Patrulha da Noite tinha uma vantagem, que eles tinham um exército maior. Embora também os selvagens fossem em maior número, né? Muito maior. Por fim, eu achei muito legal, né, essa lembrança, e muito interessante porque entre os dois universos, mesmo eles sendo bem diferentes um do outro, lembrou bastante, diante das situações, das diferenças, as situações, as dificuldades são quase as mesmas, né? Então as merdas que os personagens vão enfrentar
É tudo quase do mesmo nível. E a conversa que eles têm com o rei de Gwynedd me lembrou muito a Guerra dos Tronos. Aquele momento em que eles sentam na mesa, vão fazer o banquete. Aqueles momentos que tem um pouco de suspense, onde eles contam as lendas do lugar, um pouco de boato, um pouco de fato. E sobe aquele suspense no ar que a gente fica imaginando como que vai ser a jornada. E toda a ambientação, todos os personagens lembrou bastante a Guerra dos Tronos. Não é à toa que muita gente falou que é parecido. Essa foi a parte que eu achei que mais lembrou a Guerra dos Tronos. Mas se você achou essa parte ou alguma outra também parecido, que lembrou essa história, Guerra dos Tronos ou alguma outra, deixa aqui nos comentários pra gente saber qual parte que você achou parecido, o que você encontrou de semelhança a essa história e alguma outra. E pra quem tá se perguntando qual parte do livro ilustra essa capa aqui, né? Às vezes passa despercebido, a gente fica querendo identificar que trecho que a capa tá ilustrando dentro da história e creio eu, não tenho certeza absoluta, mas eu tenho uma desconfiança bem grande que seja nessa jornada. Tem um trecho nessa jornada que Derfil e toda a tropa dele, eles se escondem numa caverna, uma caverna antiga, já em Winnismon. Eles chegam lá e um momento eles se escondem do aquele exército meio fantasmagórico, eles se escondem numa caverna, uma caverna onde só Merlin sabia do segredo dela, como abrir a caverna. E essa caverna é muito antiga e ela guardava as riquezas e os restos mortais, né, os corpos, os ossos do povo druida. Por isso a gente vê algumas caveiras aqui embaixo. É esse ambiente assim meio escuro, meio amarelado, parece que tá pegando algum fogo. E creio eu que este personagem seja Merlin, que é ali essa caverna é onde ele retoma a maior parte das suas forças, né? Ele fica meio enfraquecido durante um tempo, mas aqui neste ponto que ele retoma a força druida de verdade. E eu achei foda porque aqui tem um cavaleiro e eu fico muito na dúvida. Se alguém souber aí ou tiver uma desconfiança grande, deixa aqui nos comentários também. Eu queria saber se este personagem é Derfil ou Arthur. De acordo com as descrições, ele se enquadra bem em Derfil, né? Parece que de acordo com o capacete, tá com uma cota de malha. Só não dá pra ver o rabinho de cavalo, o rabinho do lobo. Eu creio que possa ser Derfil, mas coloca aqui quem você acha que é. Creio que esse seja Merlin, talvez esse possa ser Derfil, mas vamos perguntar lá pro Bernard Cornwell, né? Enfim, eu contei bastante da história, né? Na verdade eu não contei nem um quarto da história, eu contei... Se foi, eu resumi um pouquinho, umas 100 páginas. Mas eu vou deixar agora porque se eu contar mais vai ser um grande spoiler pra você que queira ler o livro. E eu acho que é muito mais saboroso a gente ter a surpresa, né? Então eu vou contar um pouco mais, somente algumas partes que eu achei interessante e alguns pontos onde tem uma abordagem que não tenha spoiler diante da história e que vale a pena fazer um comentário aqui. Um trecho que eu achei foda é a briga entre Derfil e Arthur. Eu vi algumas coisas sobre e eu vi um comentário meio por cima de que eles meio que tretariam e ficaria um clima ruim deles no final. E eu não quis saber muito sobre isso porque, enfim, eu acho mais saboroso, mais saborosa a surpresa de a gente ver dentro da história do que ter um spoiler assim muito grande que a gente já saiba o que vai acontecer. Então eu não pesquisei muito sobre, mas eu tive um spoilerzinho pequeno que despertasse aquela curiosidade. Eu não sabia que seria de uma maneira tão criativa assim, a forma com que eles entrariam em conflito. Olha só o que aconteceu. Tristan, um amigo de Derfil e Arthur, ele foge com a noiva do próprio pai. O pai de Tristan, o rei Mark, lá de Kernel, ele ia se casar pela 7ª vez, mas o filho se apaixona pela jovem e foge. E pior ainda, ele rouba um pouco da riqueza do próprio pai. E aí entra os diferentes pontos de vista. Tristan, o homem apaixonado, ajudou Arthur e Derfil na batalha do Vale do Lug, ali onde eles estavam prestes a perder, quando mais ninguém quis ajudar eles. Ajudou também na batalha de Londres contra os saxões, e o que tornou ele um amigo do peito. Derfil defende o amigo, e Arthur, ele preza pela lei, ou melhor, ele apenas preza pela paz. Afinal, há muito em jogo. A desafiar um rei, o rei Mark, traria muita intriga entre os dois reinos e traria batalhas, invasões e, por fim de tudo, mortes. O que Arthur
quer evitar a todo custo. E Arthur é convocado, porque afinal o pobre Tristan fugiu para Dunonia, para o reino vizinho onde Arthur é o líder. Aí Arthur é convocado, afinal ele tem que resolver a parada que tá ali dentro do reino dele, né? É responsa dele. E o rei Mark solicita que Arthur dê cabo disso e resolva a parada. Então Arthur vai lá entre a fronteira, vai resolver a parada e o rei Mark chegou e tá o Tristan lá, tá todo mundo ali naquela situação meio difícil e ficou uma decisão meio difícil, porque o rei Mark ele é um tanto cruel e não vai se importar de, quem sabe, matar o próprio filho. Aí Arthur e Derfeu, que estão com opiniões opostas, Arthur chama Derfeu de canto, eles vão lá por um lugar, caminham, eles vão lá para um lugar bem deserto e tem uma conversa. Arthur pede bastante a opinião de Derfeu e eles tentam entrar numa espécie de acordo, né? Eles refletem bem todas as possibilidades para tentar encontrar uma solução para a difícil situação, para ajudar o amigo do peito ou, né, causar praticamente uma guerra entre os dois reinos. É uma decisão um tanto complicada. Você não quer ajudar nosso amigo? Ele fez tanto por a gente, lutou no Vale do Lug por nós, ajudou em Londres. E agora ele precisa da gente. Você não vai ajudar? Mas é claro que eu quero ajudar nosso amigo. Só que eu fiz um juramento ao rei, eu não posso quebrar. E vai deixar aquele pobre lá? Você já passou por isso, eu já passei por isso. E agora ele está passando e precisa da nossa ajuda. Um tenta convencer o outro, mas as opiniões já estavam tão enraigadas que nenhum dos dois cede. É difícil entender. Acabou. Mas senhor, Caso encerrado, acabou. mas senhor, Ponto final. E nessa parte é uma situação difícil e delicada, pois eu creio que Derfeu tem razão em ajudar o amigo. Depois de tanta coisa que ele já fez, seria apenas uma retribuição para o jovem apaixonado. Mas Arthur, ele está pensando no futuro. Arthur não é um homem que olha para o passado, embora ele tenha olhos apenas para os juramentos. Mas Arthur, ele está pensando no ponto em que muitas coisas ruins podem acontecer se ele desafiar o rei Mark, né? Porque o rei Mark, ele é um rei e ele tem a razão. Afinal, o Tristan ele fez uma coisa errada. Ele vacilou. E Arthur está tentando achar alguma coisa que possa ser feito, mas não, ele não encontra uma maneira de salvar o pobre amigo. Você que leu, coloca aqui nos comentários o que você achou dessa parte, qual que foi sua opinião, o seu ponto de vista. Eu achei difícil, né? Ninguém tá certo, ninguém tá errado. Foda pra caramba o autor que consegue criar uma trama dessa delicada em que ninguém tá certo, ninguém tá errado, porque é aí que a gente de verdade conhece a essência dos personagens. E é nessa parte em que Derfeu e Arthur, eles ficam meio brigados. Um sai satisfeito, o outro nem tanto, o outro puto da vida, outro nem tão vivo, mas, né, eu não vou dar spoiler aqui, porque você vai ler o livro, leia sim. Você que já leu, né, coloca aqui embaixo opinião. Você que tá a fim de ler e só precisa do empurrãozinho, tá aqui o empurrãozinho, a história é show de bola, incrível, e eu estou adorando fazer este vídeo. E depois disso, a Britânia, né, depois de muita confusão, muita complexidade, ela ganha alguns anos de paz, né, eles fazem um acordo com os saxões, fazem uma trégua, a Britânia fica um tempo livre de muita movimentação, de muita dificuldade, guerra, batalha. A Britânia fica realmente pacífica, um lugar tranquilo para se andar nos reinos livremente, feliz e contente, com um sorriso nos dentes. Mas Arthur e Derfeu, eles estão brigados. Essa situação do Tristan e o rei Mark separou eles um pouco, porque, né, aconteceu uma coisa e não agradou um, também não agradou o outro, porque não acabou exatamente tão feliz quanto se gostaria. Mas é assim que termina, né? A história, ela tem aquelas pegadas bem realísticas, mas eles voltam a se falar mesmo quando Mordred, o verdadeiro e legítimo herdeiro do rei Uther,
meio sobrinho ali de Arthur, ele tá atingindo a idade, né? Ele tá crescendo, tá atingindo a idade, e chegará o dia em que ele assumirá o trono da Britânia, né? E esse foi o último desejo do rei Uther, e Arthur está comprometido a cumprir o juramento que fez, colocar o sobrinho no trono. Porém, Mordred, ele não serve para ser rei. E Arthur não vê isso. Todos tentam convencer ele do contrário, de que ele precisa tomar alguma medida, mas não convence. A real é que todos queriam que Arthur fosse rei. Ele já era praticamente rei, ele comandava tudo, né? Todo mundo era governado por ele praticamente, só não era fidelizado. Eu já te falei, Arthur. Aquele garoto não tem um mínimo de responsabilidade. É uma peste. Não serve pra ser rei. Eu sei, Derfeu. Mas ele vai criar responsabilidade quando ele crescer. Tem que entender o garoto. Ele é só um rapaz jovem. Você se lembra a gente, quando tinha a mesma idade, o que a gente fazia? Mas você tem que assumir a responsabilidade. Eu sei que você fez um juramento, mas o que adianta a gente fazer um juramento e todos nós caminharmos para a morte? Quando os saxões vierem, ou qualquer outra coisa. Mas o que vocês não entendem é que eu fiz um juramento. Eu não posso quebrar um juramento. Eu fiz um juramento a um rei. E os juramentos são a única coisa que permanece em pé para manter um reino de pé. E se, imagina, eu assumo o trono. Eu vou lá, tiro o Mordred e assumo o trono. Isso vai dizer para todos que qualquer um pode assumir o trono. A gente precisa de alguém com responsabilidade para liderar o exército e o nosso povo. Mas vocês não entendem. Eu não quero ser rei. Eu quero ter uma vida normal. Eu quero morar com a minha família numa fazenda qualquer e ter uma vida justa e limpa e, quem sabe, ajudar o Mordred em alguma outra coisa, mas Derfeu, eu não quero ser rei. Você não é rei? Tem certeza? Claro! Eu não quero ser rei. Vocês não entendem isso? E era isso que todos temiam. Tava uma contagem regressiva para o reinado de Arthur, né? O rei que não foi rei, porque Mordred estava atingindo a idade e o poder iria ser passado para ele. Precisavam de Arthur para fazer a Britânia sobreviver, e não de um menino inexperiente. O livro é simplesmente sensacional, eu recomendo muito que você leia. E uma coisa que me ajudou, que fez com que a experiência de ler, a imaginação fluísse muito mais, é você colocar o fone, pode colocar o celular. Você coloca a trilha só no celular, coloca do lado uma trilha que harmonize ali o ambiente, que ajude você a imaginar melhor o contexto. Digamos, é uma cena de batalha, uma cena de drama, uma cena de paisagem, do que for o trecho, do que for o ambiente na cena, no trecho do livro, você vai ilustrando com uma trilha sonora. Isso foi o que me fez imaginar muito melhor e ter uma experiência, né, ter um pouco mais palpável aqui também, até para falar no vídeo, né? E eu vou deixar aqui na descrição todos os links de todas as trilhas sonoras que eu escutei durante todo o tempo que eu li o livro. Então você vai escolher, tem trilha de ambiente, tem trilha épica, fantástica, trilha sonora de drama, tem várias trilhas. Eu vou deixar aqui para você, se você quiser ler, para incentivar mais ainda você ler essa história show de bola. Tá aqui as trilhas sonoras, que elas ajudam muito a gente a imaginar, pelo menos comigo, nossa senhora. E se você tem alguma dificuldade para conseguir ler com música, clica aqui em cima, que é um vídeo que eu fiz específico, nos detalhes mais profundos de como você realmente pode ler com a trilha sonora e como ela influencia na forma da leitura, como que a gente faz para, né, extrair o melhor da leitura com a trilha sonora. Mas por fim chegamos, finalmente eu vou ler agora o livro, as últimas páginas, e dar aqui a minha opinião para você que está aí esperando eu terminar o livro. Então bora lá!
terminei. Cá está. Eu estou realmente pasmo, né? Até mudou meu estado aqui. Eu tô lendo, aquela vibração, aquela animação toda se converteu em alegria, né? Por um final, embora não exatamente feliz para alguns, feliz para alguns outros, né? Não posso falar muito aqui, mas eu achei simplesmente sensacional. Comenta aqui embaixo o que eu posso esperar de Excalibur, que eu vou trazer aqui também. Está para vir Excalibur, próxima resenha aqui no canal. Arthur, né, se deu bem, nem tanto, não tem nem muito o que falar, é só falar que não dará mais para ler, pelo menos não com aquela mesma sensação de primeira vez. Eu sempre digo que ler é só uma vez, então por isso que eu fiz todo este ambiente aqui para ler uma história como essa, ver o final aqui com vocês. Conta o que também você sentiu quando você terminou a história. O primeiro foi sensacional, esse segundo, porra, show de bola, simplesmente fantástico. Eu agradeço pela sua atenção. Se inscreve, deixa aquele gostei, deixa aquele like para contribuir para mim sempre estar trazendo um conteúdo aqui para vocês, que eu adoro fazer isso, mas com ajuda, com a sua contribuição é ainda melhor. Eu agradeço pela sua atenção e até a próxima.